antes de Uhum. você já seleciona. Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec,
Soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra
quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na empresa NSK. Primeiramente, é um privilégio a gente ter essa oportunidade de estar apresentando para vocês as tecnologias da NSK para o setor de mineração, tecnologia de rolamentos. A gente agradece ao IBRAM pela oportunidade da gente apresentar e vocês fiquem à vontade, né, de fazer as perguntas. Eu trabalho na área de engenharia de aplicação da NSK. O nosso departamento tem como principal objetivo ajudar os clientes na aplicação do produto. O rolamento ele é uma peça bastante técnica, que ele precisa ser aplicado de uma forma adequada nos equipamentos para que ele tenha durabilidade e a performance para que ele foi projetado, e também para atender às necessidades e a performance que os equipamentos de mineração e os equipamentos dos nossos clientes necessitam, né? Então, a engenharia de aplicação ela dá suporte técnico aos nossos clientes em toda a parte de aplicação, na correta aplicação do produto, e também dá suporte à nossa área de vendas para estar sempre oferecendo o produto adequado para a necessidade dos equipamentos dos nossos. A ideia, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a apresentação. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês podem perguntar pelo chat. Bom, pessoal, então, a ideia aqui é eu falar um pouquinho sobre os produtos, alguns produtos da NSK para equipamentos vibratórios, né? Os equipamentos vibratórios que tem na mineração são equipamentos que têm um trabalho bastante crítico para os rolamentos, né? Então, é necessário que a gente projete rolamentos especiais para que eles consigam atender essa operação crítica que tem, principalmente porque quando a gente fala de operação crítica, tem altos níveis de vibração, alto nível de contaminação, e tanto a vibração quanto a contaminação, eles são condições críticas para os rolamentos, né? Então, por isso que a NSK ela desenvolve rolamentos especiais para esse tipo de aplicação, para que ele consiga atender a performance para que ele foi projetado. Vou falar de uma forma, quem não conhece ou quem já conhece, né? A NSK é uma multinacional japonesa. Ela foi fundada no Japão em 1916, então ela tem mais de 100 anos de experiência na produção e comercialização de rolamentos. A NSK hoje, aqui tá errado, tá? Desculpa, aqui não são 6 escritórios de vendas, na verdade são, desculpa, aqui tá errado, tá? Mas, na verdade, a NSK tem 113 escritórios em todo o mundo, né? 113. Hoje a NSK tem 64 fábricas,
distribuídos pelo mundo. O país que tem mais fábrica é o Japão, que são 23 fábricas, e o segundo maior país que tem as fábricas da NSK é a China, que tem mais 11 fábricas, mas ao todo a NSK tem 64 fábricas ao redor do mundo, 118 escritórios de vendas, né? A gente tem 16 centros tecnológicos, né? Os centros tecnológicos são para desenvolvimento, análise e teste de rolamentos, e a NSK hoje está com em torno de 30 mil funcionários no mundo todo. Aqui é um pouco dos nossos centros tecnológicos, né? A NSK, como eu falei, a NSK hoje tem 16 centros tecnológicos. A matriz fica lá no Japão, que é o Centro Tecnológico de Fujisawa, né? E depois tem os centros tecnológicos em alguns países chaves pelo mundo. Esses que vocês estão vendo em azul são os centros tecnológicos que podem desenvolver novos rolamentos, né? Então, a gente tem o do Japão, que desenvolve, né, que é a matriz. Depois a gente tem um na Europa, um na China, um nos Estados Unidos e um na Ásia, tá? Somente esses em azuis podem desenvolver novos projetos, né, novos rolamentos. Os que estão em rosa, né, que a gente tem na Europa também, tem no Brasil, na Coreia, né, na Índia, são centros tecnológicos, mas eles não desenvolvem rolamentos, eles só fazem testes e análise de rolamentos. Então, a gente tem um centro tecnológico que fica no Brasil, dentro da nossa fábrica, que fica na cidade de Suzano. Não sei se todo mundo conhece Suzano. Suzano fica mais ou menos 60 quilômetros da capital de São Paulo, 1970. Em 2008, a NSK decidiu colocar um centro tecnológico dentro da fábrica de Suzano para dar o suporte técnico aos clientes do Brasil e da América do Sul. Quando a gente fala de tecnologia de rolamentos, basicamente a NSK ela trabalha com 4 núcleos de tecnologia, né? A gente trabalha com a tribologia. Tribologia é a ciência que estuda o atrito o atrito dos componentes. O rolamento ele é uma peça que ele tem baixo atrito, porém ele tem atrito, por isso que o rolamento, ele quando ele está trabalhando, ele aquece, né? É lógico que cada vez mais a NSK tem desenvolvido rolamentos com menor atrito, mas não tem como eliminar totalmente o atrito do rolamento. Por isso que os rolamentos eles precisam ser lubrificados, né? Seja com graxa ou seja com óleo, exatamente para reduzir esse atrito e reduzir a temperatura de trabalho, tá? Como eu falei, cada vez mais a NSK estuda e desenvolve rolamentos com menor atrito, porém não dá para eliminar 100%, tá? Além da parte de tribologia, a NSK trabalha com engenharia de materiais. A NSK no Japão, ela está entre as 100 maiores empresas que faz patente de material lá no Japão. O Japão, como vocês sabem, é um país bastante tecnológico, né? Tem bastante empresas de tecnologia, mas a NSK está entre as 100 maiores que desenvolvem materiais para os nossos produtos, né? Então, aços mais puros, polímeros para fazer gaiola, rolamentos com esferas de cerâmica, revestimentos nos rolamentos para evitar corrosão elétrica, né? Então, a NSK está em constante desenvolvimento de materiais para estar utilizando os nossos rolamentos para que cada vez mais esses rolamentos eles consigam ter uma performance melhor nos equipamentos dos nossos clientes. Além disso, a gente tem um outro núcleo que é a tecnologia de análise. A NSK ela faz constante análise dos nossos produtos, né? Depois que o produto ele muitas vezes ele trabalha nos equipamentos, a gente precisa analisar eles, né, para verificar como que foi a performance dele, que tipo de marcas que esses rolamentos eles apresentam, porque o rolamento é uma peça que normalmente, depois que ele trabalha, ele apresenta algumas marcas que podem nos orientar e nos dizem o que aconteceu com o rolamento, né? Então, muitas vezes, através das análises, a gente consegue melhorar os nossos produtos, né? Através das marcas, da situação que ele se apresenta depois que ele trabalha,
a gente consegue analisar e saber o que a gente pode melhorar nos nossos produtos. Então, como eu falei, os nossos centros tecnológicos, eles fazem análise de rolamentos exatamente para estar verificando como o rolamento trabalhou e o que a gente pode melhorar nos nossos produtos. E o último núcleo de tecnologia é a parte de mecatrônica, né? A NSK, ela está em constante desenvolvimento de melhorias através da mecatrônica para auxiliar nas nossas linhas de produção. Então, o objetivo da NSK, das 64 fábricas da NSK, é cada vez mais produzir rolamentos com menor custo, né, e com menor custo e com mais rapidez. Então, cada vez mais a NSK ela estuda novas automação de linhas de produção para conseguir produzir o rolamento em menor tempo possível e com custo menor, para que a gente consiga continuar sendo competitivo no mercado e também oferecer produtos para os nossos clientes com uma alta tecnologia e com custo adequado. Tá? Bom, pessoal, isso era um pouquinho da NSK, agora eu vou falar exatamente sobre sobre a tecnologia de rolamentos para a área de mineração, né? Como eu falei no começo, a condição de trabalho de um equipamento de mineração ele é bastante crítico e a gente tem muita parte de, principalmente, vibração, né? Se a gente pegar uma peneira vibratória, e muita contaminação, né? A contaminação é inimiga para o rolamento, né? Então, a gente, em cima disso, né? Todo o rolamento, pessoal, depois que ele tem uma vida útil, né? O rolamento, quando ele trabalha, ele não é eterno. Ele vai trabalhando e tem uma hora que ele vai fadigar o aço, né? Não sei se alguém já viu alguma fadiga de aço, de rolamento. O rolamento, depois que ele trabalha um certo tempo, se ele chegar na vida útil final para que ele foi projetado, ele começa a ter fadiga de aço. A fadiga de aço é quando apresenta um escamamento na pista, como se fosse na pista de rolagem dos anéis, é quando ela vai se desgastando. E quando começa a apresentar esse escamamento, o rolamento começa a vibrar e também a fazer ruído, né? Esse escamamento, pessoal, essa fadiga de aço, a gente divide em duas áreas, né? Tem a fadiga subsuperficial e a fadiga superficial. Né? Eu vou explicar cada uma um pouquinho para a gente entender melhor. Então, primeiro eu vou falar da fadiga subsuperficial. Né? O rolamento, normalmente, ele é feito de aço. Né? E o aço que é usado para fabricação de rolamentos é um aço especial, é uma liga especial, né, que é padronizada no mundo. Ou seja, todos os fabricantes eles precisam utilizar a mesma liga de aço para fabricar rolamentos. Isso é normalizado. O aço que é usado para os rolamentos, ele tem um nível de pureza, tem um limite de nível de impureza, ou seja, o aço ele não pode ser muito contaminado, né? Por quê? Porque essa contaminação gera problemas. Mas também não dá para ter um aço totalmente puro, né? A gente não tem um aço 100% puro, né? Então, todo aço, né, ele possui impurezas. Né? O aço do rolamento também possui impurezas, mas essa impureza ela tem que ser controlada para evitar a falha prematura dos rolamentos. O que uma impureza pode ocasionar de problema no rolamento? Né? Essa figura ela mostra bem aqui. A gente tem, imagine aqui o aço do rolamento e a gente tem uma inclusão não metálica aqui. Quando a gente fala uma inclusão não metálica, é alguma coisa que não é aço. Né? Ele pode ser Depois eu vou mostrar o que seria uma inclusão não metálica. Então, você imagina que você tem uma sujeira aqui no meio do aço. Né? Ele está lá no núcleo do aço do rolamento, lá do anel. Depois, quando o rolamento ele começa a trabalhar, muitas vezes essa impureza aqui, a partir dessa impureza começa a gerar uma trinca, uma microtrinca, né? Que a gente chama aqui de butterfly. Ela vai criando uma microtrinca dentro do rolamento. E depois de um certo tempo de trabalho, essa microtrinca ela vai se propagando, né? Até ela chegar na superfície da pista do anel, ou seja, na pista de rolagem onde trabalha o rolo ou a esfera. Então, você imagina, essa inclusão está lá, depois que ele começa a trabalhar, começa a gerar uma microtrinca,
essa trinca ela vai se propagando até sair aqui na pista. E quando ela sai aqui na pista, ela começa a abrir um buraco aqui na pista, que é o escamamento que eu falei. Ele começa bem pequenininho, e depois que o rolamento vai trabalhando, toda vez que esse rolo, esse rolo ou a esfera vai passando aqui nesse buraquinho que apareceu aqui na pista, esse escamamento ele vai aumentando. É como se fosse um buraco um buraco numa rua, né? Ele começa bem pequenininho, e cada vez que todos os carros vão passando, né, esse buraco vai aumentando. É mais ou menos o que acontece na pista do rolamento. Ele começa um escamamento bem pequenininho, e depois, cada vez que o rolo ou a esfera passa aqui, ele vai abrindo e vai aumentando esse escamamento até gerar um escamamento grande, e quanto maior for o escamamento e mais ruído o rolamento vai fazer e mais vibração ele vai fazer, tá? O que é essa inclusão não metálica, né? As partículas, as inclusões são partículas estranhas incorporadas no aço. Elas são formadas por oxigênio, enxofre, nitrogênio, combinada com outros contaminantes para formar partículas não metálicas, né? Essas são as inclusões que tem dentro, né? E muitas vezes essas inclusões elas são mais duras que o aço. Por isso que elas a partir da inclusão não metálica que tem dentro do aço do rolamento, começa a gerar altas concentrações de tensão e começa a gerar a microtrinca que eu falei, tá? Como eu falei, todo aço contém uma quantidade de inclusões, né? Não tem como a gente ter um aço 100% limpo. Mas o que a NSK faz? Qual que é o grande segredo, né? É você reduzir o tamanho da inclusão e ter uma dispersão melhor dessas inclusões, né? Então, o que está falando aqui, o fator-chave da extensão da vida de fadiga do rolamento é minimizar o tamanho e a quantidade da inclusão. Então, a ideia é que sempre você diminua a inclusão não metálica, porque inclusões metálicas muito grandes, elas são piores, e também a quantidade, né? Não pode ter muita inclusão não metálica, tá? Como as inclusões de óxidos são as mais prejudiciais, a ênfase está na redução do conteúdo do oxigênio do aço. Então, o que a NSK faz, né? Ela desenvolve aços, né, pessoal, que a gente consiga reduzir o tamanho da inclusão e ter uma dispersão melhor dessa inclusão aqui. Então, aqui a gente pode observar que a gente tem aqui, ó, teor de oxigênio, 8 ppm. O óxido maior está em 10, e a vida da fadiga está longa. Agora, se a gente conseguir reduzir o teor de oxigênio ser 8 ppm com uma menor inclusão de 6, a vida fica mais longa, né? Então, qual que é a ideia da NSK? É sempre desenvolver aços mais puros, né, com menos inclusões e com inclusões menores. Para quê? Para evitar aquele problema de fadiga subsuperficial que eu falei no começo, tá? Voltando aqui. Lembra que eu falei da fadiga superficial? O que é a fadiga superficial? É aquela que ocorre de fora para dentro, né? Como eu falei, mas a maioria dos equipamentos de mineração ou dos ambientes de mineração tem muita contaminação. Então, vocês imaginem que a contaminação ela é prejudicial para o rolamento. Então, imagina que você tem uma partícula aqui, sólida, então, pode ser um minério, pode ser um cavaco, qualquer coisa do tipo, né, uma contaminação. Quando o rolo ele passa em cima dessa contaminação, ele cria uma impressão, né? É como se fizesse um pontinho aqui, um buraquinho na pista, uma impressão de partícula que a gente fala, né? Então, imagina várias partículas aqui, vários contaminantes no rolamento, e os rolos passando e fazendo microimpressões na pista do rolamento. Isso daí vai cada vez mais aumentando, e aí começa a gerar o escamamento. É o mesmo escamamento que eu falei lá atrás, só que agora está vindo por causa da contaminação externa, tá? Então, o escamamento aqui, o superficial, ele acaba sendo gerado
pela contaminação que você tem do equipamento ou do ambiente que ele está trabalhando, tá? Isso também é prejudicial. Então, independente da fadiga subsuperficial ou superficial, ela vai gerar uma falha prematura do rolamento. Muitas vezes o projetista, na hora que selecionou o rolamento, ele projetou e calculou a vida útil do rolamento por um número X de horas, né? Muitas vezes o rolamento ele não atinge essa vida útil esperada. Por quê? Porque ocorreu ou uma fadiga superficial devido à contaminação, ou pode ter ocorrido alguma fadiga subsuperficial por causa da inclusão metálica que tinha no aço, tá? Então, como eu falei, a NSK, para evitar esse tipo de problema, ela desenvolve, no caso de rolamento, da fadiga subsuperficial, aços mais limpos e com uma melhor dispersão da inclusão não metálica. E no caso da fadiga superficial, a gente desenvolve materiais, né, como o HTF, né, que é um aço especial, com tratamento especial também, para reduzir a questão da fadiga superficial que é devido à contaminação, né? Então, por exemplo, a tecnologia HTF, como que ela trabalha, né? Lembra que eu falei que se você tem uma partícula aqui, o rolo do rolamento ele passa aqui em cima, ele cria uma impressão, né? Aqui é de aço estándar, por exemplo, né, que a gente fala. Quando ele cria essa impressão ela tem uma profundidade, só que quando cria essa impressão, ela também forma uma aresta aqui, ó. Nas bordas da impressão, cria uma aresta, um canto vivo, né? E toda vez que o rolo ele vai passando aqui, ele vai arrancando o material e gerando o escamamento. O que o nosso aço com tratamento especial ele faz? Como ele tem um tratamento especial, quando o rolo ele passar em cima da partícula, ele também vai fazer a impressão, né? Só que essa impressão ela vai ser mais rasa, e esses cantos aqui que eu falei que são arredondados, que são, no caso do aço estándar, eles são bem cantos vivos, aqui no Tough Steel, né, que é o aço especial, ele é mais arredondado. Então, o que acontece? A impressão ela não é tão crítica. E aí, toda vez que o rolo passa aqui, ele tem uma dificuldade em gerar um escamamento como é mais fácil no aço estándar, tá? Então, a NSK, no caso, desenvolveu o aço, o Tough Steel, né, que a gente fala, exatamente para reduzir a fadiga superficial, tá? Então, essas são as que, vamos dizer, os dois principais problemas que a gente tem num rolamento para equipamento vibratório, especificamente para peneira vibratória, tá? Além disso, pessoal, então a gente falou da contaminação. Além disso, o rolamento ele precisa ter tem que ter uma característica especial para aguentar a vibração, né? Porque a vibração também é prejudicial para o rolamento. Então, a NSK também desenvolveu a tecnologia VS. O que é a tecnologia VS? É a tecnologia de rolamentos para trabalhar em ambientes com vibração excessiva, que é o caso, por exemplo, de uma peneira ou de um britador. Então, o que essa tecnologia VS ela tem? Os anéis internos e externos, eles têm um acabamento superficial especial, né? Então, a rugosidade das pistas ela é melhorada. O raio de pista também é otimizado, então esse raio aqui que tem no rolamento também é otimizado. A rugosidade, como eu falei, é melhorada. E também, pessoal, tanto o diâmetro externo quanto interno, a tolerância do diâmetro interno e externo também ela é mais fechada, para evitar, por exemplo, o escorregamento do anel externo no alojamento, o escorregamento do eixo no anel interno, né, para evitar corrosão por contato nos anéis, né? Então, ele tem uma tolerância especial, tá? Os rolos também, eles também possuem um raio, esse raio aqui também otimizado,
e também a rugosidade do rolo também é melhorada para melhorar também a lubrificação, tá? A gaiola, pessoal, ela também é melhorada, né? Também para conseguir ter poder suportar essa vibração, e a folga também é melhorada. Então, em resumo, pessoal, só para a gente, né, eu estou vendo que estamos chegando no fim aqui da apresentação, a NSK, para rolamentos, para equipamentos vibratórios, principalmente para peneira, ela juntou as 3 tecnologias, né? Então, aqui tem um exemplo aqui que a gente dá para ver. Por exemplo, esse rolamento aqui é HTF 22328 CAG 5ME4. Então, esse rolamento aqui, ele possui a tecnologia HTF, que é aquela tecnologia que eu falei para suportar ambientes contaminados, né? O CA aqui é o símbolo da gaiola. O G5 é que ele tem um tratamento especial. O rolamento ele é um VS para suportar grandes vibrações, e ele também é um HPS, que ele tem um aço mais puro e um aço melhorado. Então, em resumo, pessoal, para que os nossos rolamentos tenham uma performance em equipamentos vibratórios que têm grande contaminação e grande vibração, a NSK trabalha com as 3 tecnologias juntas, a HTF, né, a AVS e a HPS. As 3, elas fazem com que o rolamento seja adequado para esses equipamentos e que possam conseguir atingir a performance para que os clientes necessitam, tá? Bom, pessoal, esse foi um pouco do que eu gostaria de falar para vocês, né? Caso tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade, tá? Depois, quem quiser, eu posso depois passar o meu contato, e aí vocês podem fazer perguntas ou entrar em contato com a NSK, tá bom? Muito obrigado aí a atenção de todos e que tenham um bom dia. Só um pouquinho, pessoal, eu estou pegando aqui a apresentação. Creio que já esteja aparecendo para todos. Tá. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês no evento. Eu gostaria de rápidas palavras me apresentar, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa conversa de hoje sobre tecnologias relacionadas a rolamentos, né? E eu sou Ricardo Oliveira, do Departamento de Engenharia de Aplicação e Serviços, né? Nós somos convidados para estarmos excursando um pouquinho sobre tecnologias aqui no evento. E eu gostaria de agradecer, assim como já foi comentado pelo Rodrigo, eu também gostaria de agradecer muito ao IBRAM, né, por toda a organização, por todo o suporte, e por essa oportunidade que a NSK está tendo para discorrer sobre os assuntos relacionados aos nossos produtos, né? Bom, o nosso departamento no qual eu atuo, e assim como o do Rodrigo também, né, mais especificamente no que eu atuo, ele tem uma função de prestar uns serviços de suporte de engenharia, né, justamente para os times de manutenção das grandes empresas do segmento de mineração, né? Então, algumas das atividades que normalmente a gente faz em campo, né,
são os desenvolvimentos de certos estudos técnicos, às vezes alguma análise mais pontual sobre a performance de um rolamento, numa determinada aplicação, né? Alguns treinamentos técnicos, os padronizados e alguns que a gente pode até customizar em conjunto com os times de manutenção, ou até mesmo focando para os times de engenharia de confiabilidade, depende muito da estratégia que a gente for tomar, que a gente for definir em conjunto, né? E também a análise de falhas, né? Para análise de falhas, nós temos os engenheiros de campo da NSK, que prestam suporte, e também tem a nossa estrutura interna, que é através do nosso laboratório de pesquisa e análise de falhas, que é o BTC, ele existe para prestar esse suporte também e também conseguir auxiliar os nossos clientes com relação a falhas prematuras ou falhas corriqueiras que podem acontecer no nosso dia a dia, né? E também faz parte do nosso escopo de trabalho, pessoal, nós oferecermos certas atividades, como, por exemplo, algumas atividades que têm um fortíssimo apelo à sustentabilidade, né? Então, esse tema sustentabilidade, ele está muito em alta ultimamente, né? Então, no nosso caso aqui na NSK, a gente pode citar como, por exemplo, o nosso serviço, o nosso trabalho de repotencialização de rolamentos, que é mais comum em certas indústrias, em outras nem tanto, né? Mas é legal a gente citar a repotencialização de rolamentos, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar sobre isso e sabem que a repotencialização de rolamentos, ela não envolve um processo convencional de manufatura, né? Isso significa uma redução considerável nos níveis de emissão de CO2 na nossa atmosfera, né? Além, claro, de ter uma bela estratégia quando a gente começa a pensar em rolamentos de grande porte, né, e já tentando fazer um link com relação a problema de lead time, logística, estoque, etc. Tá? Bom, pessoal, na sequência aqui agora, e na mesma linha do que o Rodrigo já apresentou em termos de tecnologia, eu vou falar para vocês, a gente vai comentar um pouquinho sobre uma extensão dessa nossa tecnologia no que diz respeito a essa nossa patente, a essa nossa tecnologia na liga do nosso rolamento, que é justamente aquela questão de enfrentar os problemas relacionados a altas contaminações, né, que, de fato, diminui muito a vida de fadiga do rolamento, do assolamento, tá? Então, agora, como eu disse, a gente vai continuar o assunto, só que agora focado em outra aplicação. O Rodrigo comentou sobre peneiras vibratórias, eventualmente até mesmo aplicados em britadores, né? Agora a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre tambores de correia transportadora, tá? Eu só vou colocar no modo de apresentação, eu espero que todos estejam vendo direitinho aí. Tá? Eu acho que está tudo certo. Então, basicamente são os nossos rolamentos autocompensadores de rolos esféricos vedados, tá? Chamamos ele aí, eu pus entre parênteses, né, HTF e SLE. HTF é justamente a questão da tecnologia do tratamento térmico e material, como o Rodrigo já explicou muito bem, né? E o SLE, que é a grande novidade que foi incorporada no produto, que diz respeito à vedação, ao sistema de vedação do rolamento, tá? Bom, pessoal, o processo de mineração, o objetivo aqui não é entrar no detalhes, afinal de contas, os experts são vocês que estão nos assistindo, né? Mas passando aqui rapidamente pelo processo, a gente cita aqui os processos principais, como, por exemplo, tudo se inicia no processo de extração, né, do componente, no caso aí do minério de ferro ou outros minerais, passando por todo o processo de britagem, onde a gente encontra lá os nossos britadores, os de mandíbula, britadores de martelo, os cônicos, né, que são os processos primários e secundários, né, passando pelo processo de moagem, eventualmente nós temos lá os moinhos que auxiliam nesse processo de redução e classificação do minério, né? Passando pelas nossas peneiras vibratórias, onde o Rodrigo até já citou muito bem, comentou muito bem o que a NSK tem de tecnologia
aplicável ao processo de peneiramento, as peneiras vibratórias, né? Tem N tipos de peneiras vibratórias, né? Temos as peneiras aí de eixo excêntrico, temos as peneiras com excitadores vibratórios, né? Mas a NSK está ali dentro também e tem o produto certo a oferecer dependendo do tipo de equipamento, de classificação do equipamento, tá? Parte de estocagem, as recuperadoras, o processo de recuperação do minério, importantíssimo também, né? Aí temos a parte de armazenamento, tá? Aí a gente vai ali para a parte dos viradores de vagões, né? Ali, nesses viradores de vagões, nós sabemos que temos uns rolamentos muito importantes para certas indústrias, né? Para certos clientes, inclusive, né? São rolamentos de grande porte, rolamentos fundamentais para o processo, né? E a gente destaca agora os sistemas de transporte, que são os tambores de correia, né? Então, a gente tem aí os tambores, o processo de transporte que tem uma grande extensão por toda a fábrica, né? E o nosso produto é exatamente um produto compatível com essa aplicação, tá? Eu gostaria de passar aqui rapidamente para vocês um vídeo institucional que mostra rapidamente, é um vídeo curto, o processo de mineração, tá? É um vídeo da NSK, ele está no nosso canal no YouTube, tá? Depois, se alguém quiser entrar e olhar com mais detalhes, isso fica à disposição lá de vocês também, tá bom? Vou dar um clique aqui. Carregando. Então, um vídeo curto, né? Ele exemplifica o processo, passa por todos os equipamentos principais, né? Lógico que a gente tem muito mais equipamentos ao longo do processo, os equipamentos secundários, os motores, os redutores, as bombas de extração e assim por diante, né? Mas é um básico do processo, mostrando aí que praticamente em todo o processo de mineração nós temos um produto ali aplicado, um rolamento ali que tem o papel fundamental de movimentar, né, de permitir a movimentação desses equipamentos com o menor nível de atrito possível, né? Tá? Ok, voltando à nossa aplicação, tambores de correia, né? Então, assim, algumas informações básicas sobre essa aplicação, né? Eu tenho aqui a citação dos principais dados operacionais, né? Então, assim, no que diz respeito à carga aplicada, pessoal, esses tambores, tá? A nossa metodologia indica que aproximadamente é incidida uma carga de mais ou menos uns 10% da capacidade de carga dinâmica do rolamento, tá, pessoal?
Só relembrando aí o pessoal que já fez o curso de rolamento há muito tempo atrás, né, capacidade de carga dinâmica é justamente o quanto um rolamento pode suportar quando exercida uma carga sobre ele, né, para que ele atinja um certo número de revoluções, tá? Então, assim, 10% desse valor que é tabelado é o que normalmente é aplicado na prática para essa aplicação, tá? Rotações são baixas, normalmente elas não excedem essa métrica de 100 RPMs que a gente está vendo aí na tela, tá? A lubrificação, a graxa, a disponibilidade da máquina, do equipamento, do tambor é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E aí as características do ambiente, né? É um ambiente com extrema contaminação, tá? E aí eu tenho aqui um design muito básico do alojamento, né? É uma vista em corte, onde a gente consegue ver a disposição de montagem do mancal, né? Então vocês observem que eu tenho o alojamento aqui, tá? Ele está rachorado em amarelo, tá? Eu tenho o rolamento, que é o que está rachorado em vermelho. Observem que ele está montado em uma bucha cônica, né? Isso significa que eu tenho um eixo paralelo, mas a bucha é cônica, o que pede um rolamento com furo cônico, tá? E a aplicação aqui é justamente o tipo de rolamento autocompensador de rolos esféricos, tá? Porque esse tipo de rolamento, né, é um rolamento que compensa desalinhamentos, tá? Então, assim, dependendo do esforço exercido, da quantidade de produto que está sendo conduzido ao longo do comprimento da fábrica, né? E 24 horas por dia, inclusive, é muito natural que aconteça certo desalinhamento e que vai acarretar os rolamentos. Então, é por isso da escolha do autocompensador de rolos esféricos, né? Justamente para compensar esse desalinhamento que normalmente acontece, tá? Então, os rolamentos de rolos esféricos, a gente seleciona eles justamente para absorver o desalinhamento no eixo, conforme eu já comentei com vocês, sob influência da carga, né? Tá? E a gente indica os rolamentos com furo cônico, né? Justamente para que a gente consiga, por exemplo, facilita a questão da montagem e desmontagem, e tenham aí um ponto muito positivo no que diz respeito à calibração da folga do rolamento, tá? Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais no mérito de folga de rolamento, aí a gente consegue até mostrar em gráfico o comportamento quando a gente trabalha com rolamento muito próximo de um target zero ou um rolamento que vai trabalhar com uma folga considerada, tá? Bom, desafio de performance, né? Assim, o que desafia a performance do rolamento nessa aplicação é justamente a contaminação. Então, aqui tem uma foto de um mancal, né, conforme vocês estão vendo aqui, e a gente observa muito bem a certa quantidade de poeira que eu tenho aqui no mancal, que mesmo protegido, tem um sistema de vedação aqui, uma vedação externa, mesmo protegido, a gente sabe que existe a contaminação dentro do rolamento, tá? A contaminação, quando ela acontece, pessoal, ela normalmente, qual que é a dinâmica da contaminação quando ela está com o rolamento, né? A contaminação, ela basicamente, ela degrada o filme de lubrificação, né? E uma vez que provoca a degradação do filme de lubrificação, eu praticamente fico sem um filme de lubrificação adequado, tá? E qual que é a função do lubrificante, né? É formar uma película para separar elemento rolante do contato direto na pista, tá? Se eu não tenho mais o filme, significa que vai começar a aumentar o atrito do rolamento, né? Justamente por conta do contato do rolo na pista, nas pistas de rolagem, né? Mas nas pistas do anel externo e na pista do anel interno, tá? E não só isso, né? O contaminante aqui, ele tem um certo teor de dureza, né? Ele vai ter um certo grau de dureza, e isso, com o tempo, vai começando a degradar demais o rolamento, ele vai sofrer desgaste, ele pode iniciar um processo de escamamento, né? Que é a remoção
do material do aço rolamento, né, ele vai degradando, tá? E normalmente, quando não se percebe isso, como quando não se tem um monitoramento de vibração adequado, seja uma rota ou seja um sistema online, quando não se percebe isso, o fenômeno é aumento gradativo de temperatura, justamente por conta do atrito, né? Na sequência, a gente começa a ter um desgaste acentuado, do desgaste eu vou ter o escamamento de pista, né? E do escamamento, a gente começa a partir para o processo de trinca e posterior fratura. É uma reação em cadeia, tá? Tudo oriundo da contaminação. Tá? Bom, os processos de fadiga, o Rodrigo já explicou muito bem, que são dois. É o processo de fadiga superficial e o processo de fadiga subsuperficial. A superficial é justamente quando o elemento rolante ele encontra um contaminante na superfície de contato, né? Então, é quando o rolo encontra ali o contaminante na pista e passa por cima desse contaminante, né? Como há um movimento cíclico ali, que vai acontecer? Eu começo a gerar altas tensões por conta desse contato, né? E essas tensões elas culminam no que a gente vai chamar de escamamento, né? Do termo em inglês flaking, tá? Então nada mais basicamente esse o fenômeno da fadiga superficial, tá? O desenvolvimento da NSK, tá? Rodrigo também mostrou esse gráfico, né? Então no que diz respeito ao material, bom, primeiro, né? Essa aqui foi a ideia do brainstorming para que a gente conseguisse criar o produto. Então, pensando, o que poderíamos fazer para aumentar a vida de fadiga do nosso produto, do nosso rolamento, né? Bom, o que nós tínhamos? Nós temos a fadiga superficial e a subsuperficial, tá? Pensando na superficial, que é justamente o que acontece nesse processo aqui, nessa aplicação, que é a contaminação, a entrada da impureza com com o consequente escalonamento de pista, né? A nossa saída foi trabalhar, a questão do tratamento térmico, né, onde a gente consegue fazer um controle interno da geometria dos grãos, do aço rolamento, né? A gente entra com processo de cementação know-how NSK, e a gente cria a patente, o aço patente High Tough, é uma liga cimentada, tá? E que vai conseguir trabalhar muito bem essa questão da fadiga superficial, tá? E aí, olhando para o lado da vedação, tá? Então, primeiro eu olhei para o tratamento térmico, é o suficiente para que eu consiga melhorar as propriedades do aço rolamento, né? E eu também olhei para a questão da vedação, tá? Então, a gente incorporou uma tecnologia exclusiva aqui também no que diz respeito à vedação desses rolamentos, né? E aí a gente incorporou uma vedação especial num rolamento standard, um rolamento autocompensador tradicional, tá? Bom, ainda falando do desenvolvimento, isso aqui é simplesmente um gráfico que atesta a performance do nosso rolamento vedado quando existe um alto nível de contaminação. E esse aqui é um gráfico que basicamente a gente olha a vida de fadiga do aço rolamento em função do tempo, tá? Então, a gente observa que nessa primeira linha aqui, são os resultados, né? São os resultados não simulados, mas são resultados de testes dinâmicos que foram realizados com um rolamento tradicional, onde a gente observa que ele tem uma certa característica de vida, de trabalho, tá? E na sequência a gente tem o mesmo teste comparativo, só que agora com o nosso rolamento com essa tecnologia HTF com o sistema de vedação, tá? Uma performance muito melhor, a gente tem uma extensão da vida útil de trabalho do rolamento em função disso, tá? Ok, falando da vedação, o Rodrigo abordou bastante a questão do material, falando um pouquinho mais da vedação. Eu tenho uma ilustração do produto aqui, tá? Eu tenho um anel externo, um anel interno, as gaiolas, gaiola de latão, tá? Peça única, 2 carreiras de rolos, tá? E eu tenho o sistema de vedação, conforme a gente está vendo aqui.
É um sistema de vedação que a gente observa que eu tenho, na placa de vedação, eu tenho digamos assim, um aro metálico, né, onde eu incorporo uma vedação de borracha nitrílica. Lógico que ela tem uma alma de aço aqui também, tá? Mas é uma peça única, tá? No anel interno, essa aqui é muito, muito importante, porque é um know-how nosso também, é um know-how da NSK que foi trazido do processo de siderurgia, inclusive, né? Que é justamente a forma como a vedação ela se fixa no rolamento. É um sistema de vedação por mola, é uma mola de fixação que eu tenho aqui e garante que essa vedação em nenhum momento saia durante o processo, tá? Isso é importante citar. A vedação ela é fixada através de parafusos, tá bom? Então eu vou ter aqui por toda a extensão do diâmetro do anel externo os parafusos, com torque controlado, inclusive, para que a gente consiga garantir o fechamento da placa de proteção do rolamento, tá? Bom, a gente citou que esses rolamentos eles têm furo cônico, tá? É extremamente importante a calibração a existência do furo cônico para a calibração da folga, tá? Eu não sei se está muito claro para vocês, mas aqui embaixo eu tenho, pessoal, eu tenho um gráfico que mostra o comportamento da vida do rolamento, tá? Então, como é que vocês vão ler isso aqui? É rapidinho. Eu tenho aqui no eixo vertical a referência em vida do rolamento, tá? E no eixo horizontal, eu tenho a referência da folga do rolamento. Se vocês olharem no ponto zero, o que significa esse ponto zero, para que vocês entendam? Se vocês cruzarem essa linha da vertical até o ponto máximo da curva, e significa que nesse ponto máximo da curva, o rolamento atinge 100% da vida dele, tá? Se o rolamento ficar com uma folga igual a zero, ou seja, eu montei o rolamento lá no meu eixo de aplicação, fechei ele, eu travei ele com a porta de fixação, ele ficou com a folga zero, logo, na teoria, eu atinjo 100% da vida. A gente sabe que na prática não é bem assim, tá? Mas dá para a gente dizer o seguinte, quanto mais próximo eu conseguir deixar eu calibrar a folga do rolamento para uma folga zero, maior eu vou conseguir atingir em termos de performance dele, tá? Essa é a teoria, tá? Na prática não funciona muito bem assim, mas na teoria é assim. Por que na prática não funciona bem assim? Eu tenho outras variáveis, né, pessoal? Eu posso ter o fator temperatura jogando contra, eu posso ter problemas de assentamento do eixo, o contato do furo do rolamento com a bucha não estar adequado, ou até mesmo da bucha com o eixo não estar adequado, tem alguns fatores aí, tá? Então, ok, Ricardo, alguém pode estar se perguntando, ou até pode colocar aqui no chat, né? NSK, mas se o rolamento é vedado, como é que se calibra a folga dele, né? Se ele é vedado, né? Então, deixa eu explicar aqui rapidinho nessa foto aqui. Eu voltei um slide. Aqui, vocês observam que eu tenho parafusos de fixação no rolamento, tá? Isso significa que, na hora da montagem, eu consigo remover essa placa, tá? E como eu removo ela, eu tenho acesso aos rolos e às pistas do rolamento, tá? Então, se eu pegar esse produto com a placa removida, instalar no eixo de aplicação e aí eu consigo ter acesso, como eu tenho acesso aos rolos, eu consigo fazer a calibração da folga do rolamento, né? Eu vou estar lá usando um sistema de aperto da porca, né? Espero que não seja a famosa talhadeira, né? Então, o que acontece? Através do aperto da porca, eu faço o deslocamento axial do rolamento contra o encosto do eixo, certo? E conforme eu faço isso, conforme ele anda na axial, eu reduzo a folga do rolamento. Cada rolamento pede um parâmetro de montagem. É importante que todo mundo conheça isso, que saiba manusear os catálogos de rolamentos. Cada fabricante de rolamento tem uma tabelinha específica de montagem de rolamento, tá? No caso específico desse produto da NSK, os rolamentos vedados, né, o ajuste é conforme a tabela, para um rolamento standard, né? Chegamos na folga do rolamento,
você consegue simplesmente posicionar novamente essa placa de fixação e através dos parafusos você faz o torqueamento, o torqueamento por igual em todo 360 graus do anel externo. E pronto, você está com o rolamento montado, não esquecendo de colocar a graxa antes, né, pessoal? Tá? Então, essa é a grande vantagem do rolamento. Um rolamento com uma tecnologia diferenciada no material, um sistema de vedação exclusivo, tá? E com isso a gente consegue estender a vida do rolamento em aproximadamente 2 vezes, 3 vezes, em função da tecnologia, tá? Comparativo, se eu pegar um rolamento convencional contra o nosso vedado, ele é compatível dimensionalmente, ele é compatível na questão da vedação, né, é um ponto positivo para o nosso produto, ele tem um sistema de vedação, protege contra a entrada de impurezas, permite a calibração da folga, né, e é excelente sob efeitos de contaminação, tem uma performance excelente quando há um alto nível de contaminação. Tá? Para finalizar, a gente chama esse rolamento conforme o código dele aqui, tá? Mas, lógico, a gente pode até compartilhar mais material, a gente vai estar sempre colocando um pouquinho mais de informativo sobre os produtos nas nossas mídias, nos nossos canais, tá? Mas, basicamente, eu chamo ele como HTF, o número que indica o furo do rolamento, nesse exemplo, é um HTF 320, significa que é um rolamento com furo de 320 milímetros, tá? E o SLE que diz respeito ao processo, à tecnologia envolvida para a vedação dele, tá? É isso, pessoal. Passei rapidamente, são muitos detalhes, mas eu espero que a ideia e o conceito a gente tenha conseguido mostrar para vocês, tá? Não sei... Fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer os questionamentos. Eu não sei se já temos algumas coisas no chat. Alguém quer colocar alguma pergunta aqui no chat? Fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor. Me parece que não temos perguntas. Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, eu gostaria de encerrar novamente dando os meus agradecimentos pela participação aqui dos envolvidos, por todo o suporte da IBRAM, né? Nos procurem quando tiverem dúvidas, tiverem necessidades, estamos à disposição para melhor atender o nosso cliente final, né? Nós temos aí muitas formas de prestar suporte para vocês. Nos consultem que com certeza a NSK tem alguma solução diferenciada para o negócio de vocês, tá? Ok? Acho que é isso.
Albertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Albertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Albertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.